Pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Bora Pra Cima Podcast, nosso segundo episódio. Mas olha, antes de a gente começar efetivamente, quero dar um recado para vocês aqui, para vocês que estão acompanhando aí. Vocês sabem que não é só visualizar não, você tem que compartilhar, se inscrever, o que diz o mandamento aqui do YouTube, se inscrever, compartilhar com a turma, vá lá, faça essa parte aí também para que este canal aqui, este podcast possa crescer, tá bom? Comente também, você pode inclusive nos dar sugestões de convidados aqui para o nosso Bora Pra Cima podcast. O nosso segundo convidado aqui do nosso segundo episódio, vou até ler o nome dele aqui, que não é um nome muito comum não. Hugues Gama de Avelar. Você já deve ter feito aí alguma associação a um nome aí da crônica, não é? É isso mesmo. Então vamos lá. Apresentar o nosso segundo convidado aqui do Bora Pra Cima, J.R. Avelar. Agora sim, né? J.R. Avelar, repórter policial dos mais renomados do Grupo RBA. Ele faz rádio, faz TV, faz jornal e faz redes sociais também. Avelar, tá tudo pai d'égua? Um grande abraço para você, obrigado por ter vindo. Você foi um cara solícito o tempo todo, tá? Me disseram, olha, vai para cima do Avelar, bora para cima do Avelar, que o Avelar vai lá contigo e vai contar muita história. Tá bacana? É um prazer estar te recebendo aqui, cara. Grande abraço, meu caro Prato, grande abraço a você. Eu faço aquele lema do Paulinho Gogó. Eu falo igual ele. Quem não tem dinheiro, conta história, meu caro Plátano. Agora é o seguinte, o pessoal que acompanhou já nessa câmera aí, destinada exclusivamente para você, já viu que você tá com aquela sua indumentária característica, aquela com a qual você aparece na televisão, aparece nas suas redes sociais. É colete, é todo de preto. Conta uma história pra gente aí, ou, aliás, conta a história pra gente de como surgiu este paramento aí. Gostou do termo aí? Pois é, paramento é importante. Olha, quando eu comecei na reportagem policial, a gente tinha muita dificuldade em conseguir as notícias. Primeiro, quando você chega, por exemplo, num homicídio, dificilmente a família quer falar alguma coisa, dificilmente a família, porque sabe que você é repórter, você é jornalista. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou me vestir todo de preto. Por quê? A Polícia Civil, na época, o Instituto Médico Legal, Renato Chaves, hoje Polícia Científica do Pará, usa todo de preto. E aí facilitou, porque eu chegava com a vítima, talvez ele pensando que eu seria um policial, chegava, meu irmão, o que foi que aconteceu aí com o teu parente? Ele me contava a história. Tem alguma coisa a ver? Tu suspeita de alguém e tal? E aquilo eu não anotava. Normalmente eu usava um gravador, sabe aquele gravadorzinho de bolso que você usava? Exatamente para você gravar o depoimento, porque se uma hora ele me contestasse no outro dia, no jornal, ou na rádio, ou na televisão, eu teria, não, tá aqui, ele falou isso aqui. Então eu passei a usar a vestimenta toda de preto. A princípio, eu usava uma jaqueta, estilo aquela jaqueta de pano que a Polícia Civil usava e tal, com o nome de imprensa e esse nome aqui. Para se alguém me reconhecesse, aí eu usava a estratégia. Tirava aqui a lapela do nome, exatamente, já chegava sem a identificação. Quando veio o advento da situação do repórter ficar perigosa no estado do Pará, eu passei a usar colete à prova de bala, como esse que eu estou usando aqui. Mas de onde ele veio esse colete? Você mandou fazer, não? Não, esse colete aqui ele foi cautelado para mim. Não, a jaqueta a jaqueta sim, mas o balístico aqui é da Taurus. E Taurus, manda aqui pro Bora Pra Cima o comercial, porque eu tô fazendo comercial de vocês, pô. É verdade, esse aqui é da Taurus, tá certo? É a última geração do colete da Taurus. Ah, então tá certo. Sim, tá aí tem o colete, a prova de bala, o que mais? Você usa 500 celulares, o que mais? Tem uma algema aí também? Não, a questão da algema, olha só, a questão da algema... Olha aí, Eliseu vai mostrar a algema. A questão da algema é que muitas das vezes, numa situação com os policiais, numa batida, numa operação, não tem algema para colocar em todo mundo. De repente falta, naquele tempo a polícia do Pará via uma pindaíba do cacete. Então eu tinha a algema, olha, faltou, tem que algemar um cara aqui. Tá aqui a minha algema, coloca lá na delegacia, a gente tira. E essa aí já serviu para quantos? Olha, já serviu para muita Inúmeros, gente. incontáveis. Incontáveis, porque naquela época, olha, eu não trouxe, mas eu tenho a fita de isolamento, até hoje tenho. Sabe aquela fita zebrada que você coloca no entorno do cadáver? O quê? Para isolar o local? Para isolar o local?
Tá certo? Eu contribuí Não, muito. você não Sim, fez sim. isso. O doutor Celso Mascarenhas, hoje diretor do IML, quanto das vezes nós contribuímos com as equipes do IML? Tem um perito no Instituto Médico Legal, no Renato Chaves, doutor Vamilton. Ele hoje está afastado da perícia por conta da Covid. O doutor Vamilton gostava de trabalhar quando eu estava de plantão. Porque quando eu chegava lá, eu pedia à Polícia Militar, companheiros, vamos isolar aqui, mas não tem fita, o governo não dá fita, não sei o que, isso, 2015, 2014, 2013, nós não temos nada. Eu puxava a minha fita, comprava a fita, fazia o isolamento, deixava a área do crime preservada. E me indisponha, meu caro Planta, até com meus próprios colegas de imprensa, que muitas das vezes não sabem se portar num local de crime. Eu costumo dizer que o cadáver fala. Quando você diz, mas o cadáver fala, o cara já está morto, lá sim. As evidências que são deixadas na cena do crime, elas por si só, direcionam até para descobrir quem matou, qual foi, como foi a cena do crime lá, toda essa situação. Então, por isso que eu tenho um cuidado muito especial com a cena do crime. Eu sei entrar numa cena de crime. A minha esposa fez um curso de perícia criminal, a dona Dinalva. Ela está aqui presente. Fez um concurso e eu peguei o curso dela, depois que ela terminou, que foi pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Tá? Eu peguei aquilo e fui ler, fui exatamente entrar nos meandros da perícia criminal. E o meu contato no dia a dia com os senhores peritos criminais, porque eu tenho um respeito fantástico. Porque muitas das vezes dizem, porque os peritos falam contigo? Porque existe um respeito mútuo entre eu e o perito. Quando termina a cena do crime, eu chego lá, doutor, porque todos eles são doutores. Todos com eles formação, são doutores? Todo perito criminal fizeram doutorado. Doutorado para ser perito criminal. Eu chego, doutor, o que foi que aconteceu aí? Quantos tiros o elemento levou? Olha, qual foi a dinâmica do crime? Olha, ele tirou de cima para baixo, de baixo para cima, pelas costas e tudo mais e tal. Às vezes, muitos colegas meus chegam com o microfone direto na boca do Não perito. pode fazer isso? Não pode, porque aquilo, normalmente, é uma preservação da própria imagem do próprio perito, que ainda está fazendo, ainda vai fazer o seu laudo. Então eu tenho todo esse cuidado e tenho respeito muito grande, como eu tenho respeito pela Polícia Militar do Estado do Pará, que é minha parceira, a querida Polícia Civil, que é minha parceira no meu trabalho. Hoje o meu trabalho depende exatamente deles. Lembra esse momento aí? No bar, Isso eu fui no Metendo Bronca, com o meu companheiro Joaquim Campos, tá certo? A mesma coisa, aí você diz, olha, o chapéu, guerra, selva, esse aqui, caveira, sempre uso essa. O que mais, Eliseu? Bora ver aqui. Para ir descrevendo. E aqui isso na aqui Rádio nos estúdios da Rádio Clube, apresentando o programa Clube da Manhã. De vez em quando você substitui o Nonato Cavalcante, Nonato Cavalcante, um alô para o Nonato Cavalcante, certamente está nos acompanhando. Sem dúvida. Você divulgou no rádio, né? Divulguei na Clube do Pará, nas minhas redes sociais. Rapaz, você aí, nesse momento aí, você é o cara que vai usar para defender a comunidade, exatamente, essas coisas, né? É um momento diferente da rua, esse aí, né? Diferente da rua. O Clube da Manhã é um programa todo muito especial, que é tão bem conduzido pelo Nonato, que nós conseguimos incorporar. Ou seja, a gente vira ali um pai de santo, incorpora lá para fazer o melhor. Bora ver o que mais. Agora aí, com o microfone da Rádio Clube. Microfone da Rádio Clube. Onde é esse local? Você está lembrado desse local? Isso aqui foi transmissão do Sírio. Transmissão do Sírio. Fui numa das passagens de transmissão do Sírio. Para você ver que eu até no Sírio uso a roupa preta. J.R. Avelar, marca do seu UG Gama de Avelar. Escolhido pelos estúdios da Rádio Clube do Pará também. Qual é a origem do teu nome? Rapidinho. A origem do meu nome é uma história um pouco complicada. Bora contar. Eu era o primeiro filho, tá? Era o primeiro filho. O meu pai queria Williams, a minha avó queria Guilherme, o meu avô queria Hugo. O meu pai disse que o filho achava que era dele, colocava o nome que ele queria, colocou o nome de Hugo. Pronto. Bora prosseguir aqui, já a gente vai lá. E aqui, Rádio Clube de novo. Tá. Isso aqui é uma foto marcante. Essa aí. Deixa eu ler aqui. Revista inglesa cita repórter do Diário do Pará. Que história foi essa aí? Essa foto foi numa revista inglesa, lá na Inglaterra, que mandou um repórter aqui, que descobriu que eu tinha muita história sobre violência. E ele veio falar da violência na época, 2017. Aí você traçou o inglês também para responder para ele, não? Não. Eu fiz todo em português, mas ele me acompanhou. Ele me acompanhou o dia a dia da violência no estado do Pará.
E esse rapaz, Passou o quê? aí. 2 dias contigo aqui ou mais? Ele passou 7 dias comigo Foi, né? acompanhando. Tá. Inclusive, depois dele veio uma equipe de franceses que, inclusive, estão finalizando um filme que ainda não chegou aqui. E que eles vieram com uma indicação minha, e eu acabei sendo o personagem principal, eu, meu motorista, todo mundo, nós entramos no longa-metragem deles, que deve ser em breve lançado no Brasil. Qual é o nome? Tu pode falar o nome do motorista? Vamos citar O meu querido motorista Silas, que na época trabalhava comigo. Mas eu tenho, se eu falar no Silas, não falar no Frank, não falar no Evandro. O Frank, eu tô lembrando bem, no Evandro, não pessoal falar, do grupo não falar RBA. no cara de dedo, entendeu? Tem tanto aqui que eu vou esquecer. Bora prosseguir aqui, foi importante, momento importante. Ih, Amigo rapaz. da polícia, recebendo das mãos do delegado Nilton Ataíde, que era o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Pará também, uma das grandes comendas que eu guardo com muito carinho. Numa postura aqui, com uma indumentária, viu, Diferente, dona? tanto quanto que Esqueci diferente, de novo né? o nome da madame, dona Dinalva. Dona Dinalva aí. Olha só, tá muito bem, viu? Tá muito bem. E que ano foi esse lá? Só... Esse ano foi na gestão da Ana Júlia Carepa, 2012, 2013. Tá, 2013. vamos lá, vamos seguir. E agora em campo, trabalhando. Em campo, um corpo encontrado na estrada do Abacatal, em Icoraci. Que cinegrafista que está contigo aqui? O cinegrafista que está comigo aqui é o Nivaldo, é o Nivaldo Vanzeler. É o Nivaldo Vanzeler, né? Comigo, Não pode citar errado, sua Exatamente, turma fica cheia de dedo, né? E você está aqui, tem um carro lá. O carro da polícia lá, mataram o rapaz aí, jogaram aí dentro e deixaram o carro dele aí. Tá, já está, inclusive, tá feito uma... Você está sozinho praticamente, não vejo ninguém por aqui. Ninguém. Uma área totalmente isolada, dentro do Abacatal, lá para... Eu digo sozinho em relação ao trabalho da imprensa, logicamente. Sim. Só eu, exclusividade aí. Tá, bora ver, Eliseu. Vamos nessa. Mais uma comenda aí. A mais importante comenda que eu tenho, que é a medalha Tiradentes. E lá atrás nós vimos o saudoso Ronaldo que Porto, também comigo foi homenageado, foram os últimos homenageados pela Polícia Militar. Eu recebendo a medalha de Tiradentes, que eu tenho com tanto carinho. Geraldo Araújo, que foi superintendente. Que ano foi esse aí? Só para situar as pessoas. Foi 2014, o último ano do governo da... Isso é na aldeia, né? Na aldeia amazônica. Né? Essa moça hoje aqui, que é aqui tenente, hoje ela já é major, tá? Beleza. Tenente aí, primeiro tenente. O que mais tem aí, Eliseu? Rapaz, olha, essa foto é histórica. É histórica. Isso aqui é Jornal Popular, década de 80 para 90, tá certo? Máquina Hamilton, jornalista escrevendo na máquina. Barulhinho, vai lá e tal, vem e volta. Por lá. Editava o Jornal Popular na época. Muito bom, tá aí. Estava novo aí, 80, né? Década de 80. Tá. Ainda diz tinha, o cara no interior, bem parecido, né? Aí de novo, tá? Mesma coisa, a cabeleira da Tina. Mas me parece que você ia para uma situação especial, olha lá que você tá. Mas eu como editor, eu sempre me tratei assim, para editor, eu sempre fui um cara, eu era o editor do chefe do jornal, sempre, porque a gente recebia personalidade lá e tudo mais, então, tinha que estar sempre... Tratar de assuntos administrativos, inclusive. Vamos ver aqui, Eliseu, tem mais aí, Eliseu? E aí? 1989, aldeia do Xingu, encontro de povos indígenas do Xingu, este é o Raoni, cacique Raoni, que hoje está com quase 100 anos. Tá certo? É mesmo, rapaz? Você vê que a data da foto é março de 89. Eu trabalhava pela Rede Bandeirantes. Tá lá a marca. Da Bandeirantes, tá lá a marca. E fiz uma entrevista com o Raoni. É exatamente onde esse local aí? Vitória do Xingu. Fui no encontro de pós-indígena do Xingu, em Altamira. Em Altamira. Essa é uma foto marcante que eu guardo também com muito carinho, porque ela tem 32 anos hoje. Tá? 32 anos. Estava começando. Tá? Ainda diretor Eliseu Pureza, com a assessoria da Júlia Pantoja, tem mais aí? Mesma foto lá na aldeia, fui lá na aldeia pela Rede Bandeirante com a camisa da Band, a blusa branca, a gola verde, que era era o uniforme da Band. O que mais? Tá. Deve ter, entrevistando o vice-governador Hélio Gueiro Júnior. Eu tô bem ali, tá? Na esquina lá, entrevistando ao vivo, tá? Quem é esse seu lado? Eu não me lembro quem era esse jornalista. Tem uma pessoa também lá no outro canto, Eliseu, vamos ver aqui. É uma jornalista também aqui, eu não sei quem... Rapaz, é ruim nessas horas a gente esquecer, sabe? Mas ela estava lá mas era da assessoria aí. Ele estava o carro... Na briga, foi naquela briga de cargo dele com o amigo Gabriel. Ele convocou uma coletiva à imprensa, nós fomos lá. Ano? Isso aí, 1900... rapaz, deve ser 95, 94, 95. Né? 94, 95. Olha, gente, o filho de Hélio Gueiros, né? Hélio Gueiro Júnior. O que mais? O que mais tem aqui? Quem seria essa moça que está de vermelho? De vermelho. Você tem assim, uma ideia assim?
E esse que está no lado dela com essa jaqueta? Você tem? Não, Avelar. Diz aí pra gente. 1989 foi o primeiro programa ao vivo da TV Xingu, Canal 8 de Altamira. Essa moça chama-se Lucélia Santos, atriz da Rede Globo. E esse lá é o senhor Fernando Gabeira. Um debate mediado por nós, com a presidência da Eletronorte e mais o diretor da Eletronorte aqui, doutor José Otávio Muniz Lopes, cuja Índia passou a faca na cara dele, eu estava lá. Meu cinegrafista Nivaldo Vanz, ele aqui aparece no escuro. Cidadão de bigode aí. Esse é o doutor doutor José Otávio Muniz Lopes da Eletronorte. E este meu cinegrafista não tinha tripé, 1 hora com a câmera, aquela câmera grandona que tinha naquela época, no ombro, e fazendo. O meu microfone, olha só, microfonezinho de lapela. Tempo de duração aí. Esse TV Xingu Canal 8, fui eu que pintei nessa parede aí, porque a televisão não tinha nada. Estava improvisado, na verdade. A televisão era apenas uma retransmissora. E o dono de lá resolveu, do dia para noite, fazer um debate ao vivo com a Lucélia Santos, porque a Lucélia estava em Altamira, no encontro de povos indígenas do Xingu. Olha só o Bora Pra Cima, trazendo novinha, que é a Lucélia Santos, e o Fernando Gabeira. Ainda e o seu Fernando Gabeira acabou não indo, porque ele veio pela Band para fazer a reportagem para a Band. Mas ele se meteu lá para a aldeia dos índios e aí tomou todas para lá, ficou pegando. Aí o Sting se juntou com o Sting, que o Sting... É o cantor Sting, ativista e tudo. Ele estava aqui, eu não tenho a foto que eu tive, mas ele estava aqui, nós tínhamos um intérprete, inclusive, conosco aqui nessa rodada lá em Altamira. O que mais, Eliseu, ainda tem? Como diria o outro, o findou. Rapaz, olha essa rua aqui, você conhece essa rua? João Alfredo? Antiga João Alfredo, década de 70. Não e a pose desse mundo? Isso aqui eu trabalhava na joalheria sul-americana, no alto da joalheria sul-americana. Generosamente a cabeleira ali. Exatamente, sem dúvida, sem barba, sem nada, tranquilamente. Qual era aí? Eu trabalhavas aonde no começo? Na joalheria sul-americana. Aí já começa uma história. Uma história. Se tu tiveres mais alguma coisa, Eliseu, passa, mas a gente vai começar a falar. Daqui a pouco a gente passa mais, tá? É o seguinte, porque aí vai começar a história para valer, vamos dizer assim, de J.R. Avelar, aqui na capital parense, porque você é marajoara. Começa lá do interior. Nascido em Cachoeira do Arari, na fazenda Teso Cumprido. Meu pai, vaqueiro, minha mãe, dona de casa. E eu digo que eu nasci de um berço de uma família muito pobre. Meu pai era vaqueiro de uma fazenda, carregador de bangué. Você sabe o que é bangué? Bangué, então bora lá. Bangué, o que é bangué? É pega o couro do boi, corta e pega 2 paus e 2 homens carregam terra dentro. Nesse tempo não tinha máquina. É o que hoje é a pá mecânica. Olha só, era uma padiola também, tipo uma padiola. Igual uma padiola do campo de futebol. Isso. E meu pai era carregador de bangué. E 40 anos depois, meu pai se tornou um dos grandes proprietários de terra e fazendeiro, e com gado lá, quando deixou, nos deixou com muito trabalho. Mas ele tinha a ideia de fazer um filho doutor. E o laranja quem foi? Eu. Tá. Por quê? O Gama, meu irmão, o Davi, não, a Léa não. Tem que ter, era a mentalidade lá. Vai o Hugo. Vai este menino para ser doutor. E eu vim aqui para Belém para estudar. Mesmo com toda a dificuldade, comecei a trabalhar muito cedo, tinha 17 anos aqui. E comecei a trabalhar nesta empresa por indicação do saudoso deputado Vicente Queiroz. Lembra? Vicente Lembra Queiroz? dele? Lembro. Pois bem. Foi ele que mandou uma carta de recomendação para o seu Jaime Ponte, empresa onde eu fiquei por 8 anos aí. Então, aí começou a minha trajetória no comércio, mas lá no interior, vamos voltar um pouquinho, lá no interior, 7, 8 anos, ouvindo rádio, fã de Haroldo Caraciolo, José Travassos, fã de Paulo Ronaldo. Grande Paulo Ronaldo. Ouvia, era inveterado em rádio. Sempre fui um cara, eu gosto muito de rádio. Interessante é que o Paulo Ronaldo, claro, a gente vai mencionar os outros também. O Paulo Ronaldo, ele faleceu num campo de futebol, apitando uma partida de futebol, né, cara? Pois é, no dia 23 de setembro, ali na Sacramento, no campo lá da Sacramento. E quando eu cheguei aqui, sim, aí lá, quando chegava à noite, o papai tinha um rádio Transglobo desse tamanho, 8 faixas. Eu tirei todas as válvulas, deu prego, meti a cara dentro daquele negócio, com o microfone, com o alto-falante, e
imitava fazer um programa para os meus irmãozinhos que tinham na faixa de 5 anos, 4 anos e tudo mais. Ali nascia a veia da comunicação. Que quando eu cheguei aqui, através desta imagem aqui, trabalhando na Joalheria Sul-Americana, procurei saber, moleque do interior, onde é que fica os estúdios da Rádio Guajará, onde o Paulo Ronaldo faz a patrulha da cidade. Fica lá na José Bonifácio, no Guamá. Eu pegava o ônibus lá do comércio e vinha para lá, assistir 1 hora de programa dele. Ficava fascinado, ficava petrificado quando via. E ele não dava atenção para ele. Falava com o pessoal lá, tudo, mas ele estava no ar, né? Ele estava focado no microfone. No microfone. Partindo de lá, parti para o senhor José Travassos. O que era que eu fazia com o Zé Travassos? Pegava, se lembra do orelhão com a ficha telefônica? Lembro, obviamente, lembro. Eu comprava uma caixa daquelas fichas, 50 fichas telefônicas. E ficava fazia um barulhinho lá dentro. Ficava ligando para Marajoara. Olha, aconteceu aqui, teve um acidente aqui na Perebebuí. Olha, aqui eu vi um cara puxar uma bolsa de uma senhora aqui na Praça da República. Enfim, eu passava a informação para minha querida Tassimar Cantuária, que era a secretária do programa. Tassimar Cantuária. Atriz, tá. E até que um dia, ao sair de casa na Doutor Freitas, com a passagem de Quarubas, eu morava ali, me deparei com um cadáver no canto da rua. O programa do Travasso estava no ar. Aí eu liguei para Tassimar Cantuária. Dona Tassimar, mataram aqui na Doutor Freitas com a Caruba. Quem é? Ah, é você que liga sempre? Ela já sabia. Olha só. Tá. Eu digo, sou eu mesmo. Aí ela disse pro Travasso, eu acho que estava no comercial, porque eu ouvi ela dizer, é aquele cara dizendo que mataram um lá. Aí eu vi o Travasso dizer, coloca ele no ar. O cara, pela primeira vez, me colocou no ar numa rádio. O senhor José Travassos. Ainda, digamos, como convidado. Você eu era um ouvinte. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. E ele disse... Que ano era isso? Só pra gente fixar aqui. 70, deixa eu ver, 70, eu cheguei aqui em 60... Em 72, 73, 74 por aí. Era. Tá, 74. Aí eu peguei, olha, o que? Dê a notícia. Entendeu? Assim, olha, tem um homem aqui morto, senhor Travassos aqui, eu saí de casa agora e tal. Não tinha nenhuma veia de coisa para dar reportagem policial. Aí ele pergunta, tens vontade de ser repórter? No ar. Eu disse que tenho sim, eu ouço muito rádio, ouço muito, desde criança lá no interior e tal. Passa aqui na Marajoara. Eu não pensei 2 vezes e fui lá. E fiz um teste com um dos ícones do jornalismo de rádio, chamado nosso querido Tutuca. Lembra? Tutuca, rapaz, tá. Pelo apelido. E J. Mininéia. J. Mininéia, lembro. Cheguei a trabalhar com ele na Rádio Marajoara. Na Rádio Marajoara. Grande Fui fazer um teste com eles lá. Quem era o operador de áudio? Dejubarino Benevides Ramos. Esse eu conheci também. Trabalhou muito com o Eloy Santos. Muito bem. Ele tinha aquele negócio de Curimba Bené. Exatamente. Uma abreviação do Benevides. Fiz o teste, mas não deu em nada e voltei para a área comercial. Passei 8 anos lá. Até que o senhor Agostinho Monteiro me convidou. Eu saí da Joalheria Sul-Americana e vim trabalhar com o Agostinho Monteiro numa empresa que ele tinha uma assistência técnica, ali na Alde Almeida. Ele era o único representante desta empresa de televisão. Nesse tempo, era a Copa do Mundo, saiu umas TVzinhas desse tamanho, uma branquinha, tá? De 10 polegadas, que aquilo vendia feito água, mas também dava um defeito que feito água, tá bem? Então a nossa assistência técnica trabalhava nisso lá. E eu vim trabalhar com o Agostinho. O Agostinho já tinha a veia de radialista e me convidou para coadjuvá-lo num programa na rádio Clube do Pará. Mas antes disso, na Marajoara, o senhor Linoberto Rodrigues, o Bareta. Conheço o Bareta também. Muito bem. É fotógrafo também. O Linoberto Rodrigues, tinha um Shen na Assembleia Paraense. Explica para a turma aí que não conhece. O Shen aponta. Você faz um serviço extra, por exemplo. Eu sou repórter policial, mas nas horas vagas eu dirijo Uber. Então eu estou fazendo um Shen ali. Né? Tem uns que fazem de uma forma não muito recomendável. Então, o que era que o Bareta fazia? Ele saía dos estúdios da Marajoara, lá na Praça na Cid Vasconcelos, e atravessava a Praça da República para ir para a Assembleia Paraense, onde ele fazia as fotos e ganhava a ponta dele lá. Mas ele tinha que dar a hora certa na rádio de hora em hora. Ele fazia um programa chamado Super Baile. Aí ele me pegou de laranja. Disse, vem pra cá, toda sexta-feira vem pra cá. Aí chegou lá, chamou nosso querido Emânio de Melo Mesquito, Príncipe Mongol, verdade. Abre o microfone para ele só dizer, são 1 hora em Belém do Pará.
era uma imitação da voz do seu Bareta. Esse. Mas para mim aquilo era como eu tivesse feito um programa na Transamérica, na Rede Globo, na Rádio Globo, entendeu? Na Band News ou tudo mais. Aquilo para mim foi a glória. Então, todo esse caminho de rádio, para você ver que tudo remonta exatamente ao rádio. E aí eu fui, até chegar na Rádio Clube com o senhor Agostinho Monteiro, e de lá fui quando veio a Guajará FM. Da família Lopo de Castro. Guajará FM, programação enlatada. Para você que não sabe, era aquela programação que vem de fora, como você ouve de muita coisa. Só faz veicular. Tá, só faz veicular. Houve uma informação que nós poderíamos bater de frente com a Raulan, que tinha uma programação local. Era uma FM com uma programação local. E o Lopo de Castro mandou reunir uma equipe, da qual fazia parte a Maurício Silveira, José Arteiro, o Homem da Madeira, Hélio Dória, hoje pastor Hélio Dória, tá certo? Você lembra do Hélio? Lembro, sim. Hélio Dória. Aí pra lá foi... Filho dele também é da comunicação, né? Aí pra lá foi o Muca, foi o Xandão. Sérgio Murilo, tá certo? Saudoso Aí foi... Xandão, né? Faleceu um tempo exatamente. desse aí. Foi pra lá essa figura chamado Dinho Menezes, era magneto. Que hoje é da Rádio Clube, repórter do Paysandu. Exatamente. Valmir Rodrigues, lá revelou essa figura que eu tenho um carinho muito grande por ele como cantor, Heraldo Ramos, da banda Fruta Quente. Da banda Fruta Quente foi... Era nosso radialista. Isso, lá. radialista, locutor de rádio. Tá? Hoje, da banda Fruta Quente, a gente até aproveita. Olha, Heraldo, o espaço está aberto aqui. Pois é, um grande convidado. Tem muita história para contar também. E lá nós formamos essa equipe. O doutor Lopo de Castro formou essa equipe e nós estouramos com o Brega nos coisas. Vladimir Costa também. Vladimir está querendo voltar com o Manda Vlad. Aí está voltando aí com tudo, né? Então o Vladimir, ele criamos um programa para ele chamado Na Rota do Brega. E eu e o Heraldo Ramos, da banda Fruta Quente, saímos nesse tempo, não tinha celular, não tinha de telefone, nada. Saímos com aquele BTP, que é desse tamanho. Tem que ficar perto ainda, né? E a gente entrava nessas festas de aparelhagem, falando com uma microfonia do cacete, entendeu? E aí ele sintonizava na rádio, o DJ sintonizava na rádio, e a gente falava lá de dentro. Rapaz, foi um tremendo do sucesso. O Vladimir sabe disso, o Heraldo sabe disso, os colegas que trabalharam na época sabem disso. Foi a época áurea do rádio, onde eu passei 8 anos. Na Guajará, eu aprendi a carregar desde o fio e saí de lá como diretor. Na época, quando nós terminamos a programação, eu já era diretor de jornalismo e tudo mais, e entrei lá. E, inclusive, carreguei caixa lá, porque no meu primeira... Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu fui me apresentar para o diretor lá, o diretor me chamou, que era o Bittencourt. Sabe o Bittencourt? Sim. Me pegaram. É a famosa pegadinha do repórter iniciante. Vá lá embaixo e pega uma caixa de colobar. Aí eu vim lá com o Napoleão, que era o técnico, Napoleão, que trabalhou na cultura, lá embaixo. Cheguei Napoleão lá e disse, Cruz. Seu Napoleão, para o senhor mandar a caixa de colobar. Ele me deu uma caixa de ferramenta pesada pra cacete. E eu carreguei essa caixa, todo o primeiro andar da TV Guajará, quando eu cheguei lá em cima, o Bittencourt disse, não, essa aqui é a preto e branco, eu quero a colorido, leva lá pra ele. Volta pra lá. Aí eu tava batizado. Gente, o Colobar é aquilo antigamente aparecia muito quando encerrava a programação de TV. Aquelas listrinhas coloridas, aquilo chama-se, num linguajar inglesado, vamos dizer assim, americanizado, Color Bar, Colors Bar, Color Bar. Então, quando o cara chegava em televisão, em rádio, enfim, aí o pessoal aplicava essa pegadinha. E eu caí nessa aí. Muita gente. Muita tinha conhecimento. E depois disso, eu já como veterano, a gente já pegou muita gente também nessa história. Com certeza. Gente, olha, daqui a pouco o Avelar vai começar a falar sobre casos de cobertura de bastante repercussão, vai falar bastidores pra gente. Eu quero logo aproveitar e dizer, corta para esta aqui. Eu quero aproveitar para você que está nos acompanhando. Vamos lá, minha gente? Vamos compartilhar o Bora Pra Cima, se inscreva, comente aí, espalhe, esse é um espaço nosso aqui. Você sugere aí os convidados e a gente está trazendo para cá, como está acontecendo hoje com o nosso querido J.R. Avelar. J.R. Avelar, é possível dizer neste momento o caso de maior repercussão que você considera que você cobriu como repórter policial do Grupo RBA? Nesses 31 anos eu não penso duas vezes. Foi o caso Irmãos Novelinos. Pela complexidade do crime, pelas investigações e pelo fato de eu acompanhar até hoje este caso. Até hoje? Até hoje. Até hoje porque eu estou escrevendo um livro sobre isso.
Tá. Eu estou escrevendo um livro sobre isso e vou escolher uma data bem propícia. Eu estou me aposentando agora em agosto, então eu vou ter bem tempo. Já? Já. Olha Nós vamos, lá. Mas quer vai que- continuar, é não, aquela nós vamos coisa de continuar. É aposentar. aquele negócio. Não adianta. É igual o policial. O policial se aposentar, morre. O jornalista, o radialista se aposentar, verdade. morre também. Então, é aposentar entre aspas. É. Então, esse caso dos irmãos Novelino foi o caso mais complexo que eu já acompanhei como repórter. Só para a gente policial. contextualizar, em linhas básicas, conta aí o que ocorreu no caso dos irmãos Novelino. Os dois irmãos Novelino, Biracimo e Aquitano Novelino, eles emprestaram dinheiro ao empresário Chico Ferreira, João Batista Ferreira Baixo, nosso querido Chico Ferreira, que era meu amigo também, todos eles, inclusive. Uhum. E depois houve uma pressão pelo pagamento e eles decidiram, numa teia criminosa, em matar os dois irmãos. Para isso, elaboraram, juntamente com um colega nosso de rádio, que é tão triste a gente falar deste assunto, mas é uma realidade, o É Luiz fato, Araújo, não tem que jeito. hoje já nos deixou, e o Luiz Araújo, juntamente com o Sebastião Alves Cardia, um policial civil, e mais um fuzileiro naval, José Augusto Marroquim, engendraram este crime diabólico. Mataram os rapazes a pauladas, colocaram dentro de camburões, lacraram, colocaram âncoras e desaguaram na Baía do Guajará a 17 metros de profundidade. Era um crime quase que perfeito, meu caro Plácido, se não fosse a perspicácia e a luta da nossa Polícia Civil. Por isso que eu digo que a polícia ela tem que ser honrada e respeitada. Porque ali foi um trabalho de investigação de uma equipe de delegados, tendo à frente o delegado Gilvano, o delegado Sérgio, o delegado Bradock, e mais eu não vou citar nenhum dos investigadores, porque eu sei o nome deles praticamente de todos, mas eu quero, em nome de todos eles, dizer que eles foram incansáveis em descobrir o fio da meada deste crime e poder colocar, definir e encontrar os mandantes. Lembra-se o dia, mês e ano? Foram 15 anos atrás, está fazendo 15 anos agora, né? eu fiz agora 15, nós estamos em 2022, menos 22, Sete. menos 15, 2007. Tá 2007. certo? 2007. Tá. Isso aconteceu no início de noite. Em que momento você entra no caso? Não, eu entrei no caso muito antes, Hum. muito antes. Os rapazes saíram à noite, tá certo, para receber o dinheiro. Não receberam. Foram lá, tá, muito bem. Quando eles não voltaram para casa, os irmãos Novelino, tá. Quando eles não voltaram para casa, a família ficou preocupada. Eles desapareceram. O pai, o seu Bira Novelino, juntamente com o Birinho, o irmão dele, e a filha dele, a Iaponeira, foram cedinho na empresa do seu Chico Ferreira. O Chico Ferreira disse: não, eles vieram aqui, eu paguei a dívida deles. Sim, e que horas você soube de tudo isso? Eu soube por volta de 3 horas da tarde. Porque até então eles só estavam desaparecidos. Tá, isso aconteceu no início da noite, noite, aí rodou o O dia, dia. Tá? aí a família foi, então, cair Foi quando a família foi registrar a ocorrência do desaparecimento na DIOI. Tá. Quem estava Aí lá. tua fonte já... Não, quem estava lá, olha só como é a ironia do destino. Quem estava na reportagem à tarde, eu trabalhava de manhã, e o meu querido Romildo Rosas trabalhava à tarde. O Romildo me liga e diz assim: Avelar, vem-te embora aqui para Diói, que tem um caso de polícia aqui. Rapaz, eu não me dou muito bem com essa história, tá? E tu vem para cá. Ou seja, o caso caía de mão beijada nas minhas mãos. Porque a partir dali, daquele horário, começou a se definir, tá certo? O caso, quando o carro foi encontrado lá no sítio Guerigueri. Benfica, né? Em Benfica, do Luiz Araújo. Naquela mesma noite, eu já saí da Diói direto lá para o sítio Guerigueri. E aí... a gente estava conversando, melhor dizendo, antes de começar isso aqui, eu lembro que a gente ligava o rádio na Rádio Clube, você estava falando do caso dos irmãos Novelino, entre outros casos também, mas você acompanhando par e passo. Você não dormiu nessa época, velho? Não, eu tinha pouco tempo de descanso. Dormir. Era 1 hora, 2 horas. Eu fui incansável. Eu tive, e aqui eu quero ressaltar o trabalho. Assim, ativamente, aí, Ativamente. direto. Você passou quantos dias? Passamos Até que 13 dias. 13 dias. Foram 13 dias 13 até que se dias de desenrolou busca, tudo, de busca, enfim. tudo, até a hora que foi achado os corpos, tudo eu estava lá. E eu quero aqui, sabe, dividir uma responsabilidade muito grande com o meu motorista na época, o Silas Carvalho.
que era o meu motorista. Ele Esse ficou caboclo contigo o também tempo ficou todo? direto, 24 horas, sabe? Ele incansável, a gente furava sinal. Quando sabia que a polícia ia fazer uma busca em tal lugar e tal, ia prender alguém, a gente saía desesperado. E graças a Deus, e naquela época a gente não tinha uma rede social forte. Não tinha. Estava começando ainda e Isso. tudo mais e tal, mas não tinha. As informações chegavam assim através da fuxicaria, o fuxicódromo e tal, que alguém falava alguma coisa. Mas eu sempre tive na polícia bons informantes. Pessoas que acreditam no nosso trabalho. E que, olha, vamos fazer, olha, fica alerta aí, vai acontecer alguma coisa aí. Vai lá, fica alerta e tal. Olha, vai ver, eu tô sentindo, soube do negócio que vamos fazer uma busca lá na empresa do Chico Ferreira à noite. Quando ele chegava, eu já estava lá. Pera. Já estava lá. Quando aconteceu a prisão do Chico, por exemplo, foi o quê? O quarto dia, Didi? Quarto dia. Você estava lá. Eu estava na rente que nem pão quente. na frente da DRCO, toda a família Novelino lá. A fonte já tinha te passado essa informação. Quando a fonte me passou. Me passou e eu me dirigi para a clínica. Cheguei lá, ele foi preso, inclusive, por seguranças. Segurança e depois entregue à polícia militar. A polícia civil. A equipe do delegado Sévulo Cabral. Foi um caso, sabe? O caso dele. E logo em seguida nós tivemos um outro que eu também acompanhei, que você deve se lembrar, daquele rapaz que foi esquartejado no motel lá na Guanabara, o Joelson. Lembra? Que o casal esquartejou a cabeça, cortou tudo. A moça, se eu não me engano, ela foi presa depois em Santarém. Em Santarém, exatamente. Dentro de um barco. Dentro de um barco, pela equipe Como do delegado para a gente Luiz reavivar Xavier. a memória das pessoas? Ali foi uma questão, digamos o seguinte, de maldade mesmo, tá certo? Eles mataram o rapaz. Crueldade. Mataram o rapaz, tiraram a cabeça, cortaram o braço. Quando eu cheguei lá no motel, fui chamado, evidentemente, pela polícia militar, e eu tive acesso, todo o material lá cortado. O cara seccionou muito bem como você corta porco, como você corta boi, entendeu? E depois, na fuga, prenderam ela e logo depois prenderam ele no estado do Maranhão. Também um outro trabalho muito bem feito, e aí eu quero levar ao trabalho que o meu saudoso querido Ronaldo Porto fez na televisão, quando mostrou imagens exclusivas. E a família confirmou e aí se identificou quem era o rapaz. Vamos a mais casos aí que você esteve ali, como diria um amigo nosso, agora eu pronunciei isso aqui, rente que nem pão quente. Mais um caso. Olha, assim de muita repercussão. Eu passaria aqui, a gente passaria o Bora Pra Cima, ficaria aqui mais acima ainda. É verdade. Entendeu? Mas tem alguns aí que a mas gente eu quero me situar num caso chamado assalto com reféns. Todo mundo já ouviu falar em assalto com reféns. Eu não tenho, se você me perguntar quantos você esteve presente, a noção. Eu perdi a noção, tá certo? Eu quero até fazer uma conta nos meus e-mails de quantos assaltos com reféns eu tive a oportunidade de participar. Mas me chamou a atenção que aconteceu aqui no bairro do Marizal, na rua Domingos Marreiro, tá certo? Quando o criminoso chegou a exigir cigarro de maconha durante as negociações. Pô, cara, eu tô lembrado desse negócio. Foi com o delegado Éder Mauro, que estava na época à frente lá das negociações. O Tenente Coronel Nil também, tá certo? Era uma dupla, né? Era uma dupla. Então isso me chamou a atenção porque acabou virando jurisprudência do mundo do crime. Se não fosse nós, repórteres policiais, à frente do caso, começar a bater nessa situação, porque, olha só, tem o kit vagabundo. O que é que eles pedem? Você chega no assalto com refém. No assalto com refém, eles pedem presença da imprensa para preservar a vida. Como nós fôssemos exatamente o guardião para preservar a vida dele. Eu nunca fui para um assalto com refém para preservar a vida de ninguém. O cara optou pela vida criminosa, meu caro Plácido, porque quis. Eu vou lá para preservar a vida daquele refém que está lá. Como aconteceu lá num assalto com refém na Vila da Barca, na Vila da Barca, onde um elemento chamado Galo Cego estava mantendo uma senhora com uma faca no pescoço. 1 hora negociando com a polícia militar. Quando ele grita lá de dentro, quem é que tá da imprensa aí? Aí o oficial disse assim, tá o J revelado da RBA. Aí ele disse, eu quero falar com ele. Aí o policial, não estava com faca, estava com uma arma de fogo. Aí o policial me levou no escudo humano e tal. Aí eu olhei para ele tinha uma deficiência visual, tanto é que o apelido era Galo Cego, tá certo? E eu olhei para ele, aí ele disse assim, o que é que tu tens para me oferecer para me deixar mulher? Eu disse nada. Dirigiu para ti? Sim, nada. Eu tô aqui para garantir a tua integridade física. Então, largue a arma, coloque no chão, coloque as mãos para trás e saia para que a polícia venha te algemar.
Não, nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu simplesmente me deu assim, o que eu fiz não é legal, tá certo? Mas eu disse, simplesmente eu disse, então eu falei o seguinte, o meu cinegrafista estava Nivaldo. Nivaldo, vamos embora. Tenente, sente o dedo nele. Ah, não, eu vou me entregar. Rapidamente se entregou. Porque ele estava querendo... Tu és bom de negociar. É, bom de negociar. Eu sou bom, eu dava... Depois que deixar a vida de repórter, você comerciante, entendeu? Porque dá para negociar, beleza. Aí o oficial, pelo amor de Deus, não dissesse... Aí sim, se entregou. Porque eu era a salvação dele. Ele estava com a arma apontada. Tu saindo dali... Eu saindo dali, tchau e benção. Eu era o único jornalista lá. Então, vários assaltos com reféns nós acompanhamos, tá certo? E eu perdi a conta, sabe, Plácido, do número de assaltos. Esse lá em que o cara exigiu maconha naquele momento. Só fala um pouquinho desse aí. Olha... Simplesmente não foi dado, mas eu achei a audácia. Como diria o amigo Avelar, quantos meliantes eram? Eram dois. Eram dois. Tá, eu sinceramente... Que era, o refém era o quê? Era uma mulher, feito refém. E eu já tive crianças feitas reféns, sabe? Adolescentes feitos reféns. Sinceramente, eu não consigo entender como é que não mudam a legislação nesse país. Se fala tanto em legislação... Vamos transformar o crime de refém em crime hediondo. Se você pensar... Qual é a pena hoje em dia para esse tipo de caso? 4 anos. 4 a 8 anos. Aí o cara vai para lá, pode sair numa audiência de custódia, como aconteceu num caso de assalto com refém aqui na Pedreira, que no outro dia os 3 criminosos estavam soltos. E teve um desembargador aí que resolveu colocar o dedo na ferida e mandou prender de novo, porque o juiz tinha soltado. Então, cabeça de juiz é um negócio que a gente não pode muito bem coisa, mas o que é que vai dar. Mas eu vou puxar pela sua língua agora, você que quase não fala, né? A gente está percebendo aí. Mas você foi chamado aqui para isso. Você disse ainda há pouco que o cara se mete no crime porque quer, mas é assim mesmo. Você não acha que existe ali, lá no início, por exemplo, o cara ainda pequeno é cooptado pelo mundo do crime por conta de vulnerabilidades? Avelar, tem uma discussão muito grande sobre isso aí. Tem uma discussão, mas você se engana disso. Tá. Eu, Gama, Davi, 3 irmãos, filho de uma família pobre. Ninguém virou vagabundo. Nós estudamos, eu estudei com a minha mãe até a 4ª série primária. E até hoje, Plácido, eu recordo um bolo que eu peguei de um coleguinha meu. Palmatória? Palmatória. Porque eu não sabia quanto era 8 vezes 7. 8 vezes 7. Estou fazendo as contas aqui. Eu não sabia quanto era 8 vezes 7. Quando a minha mãe perguntou, a mamãe mandou estudar, nós fazemos a sabatina. Eu, ao invés de estudar tabuada... Estava, como diriam no interior, os pequenos assim. Exatamente. Ia perguntando de um por um. Quem não sabia, exatamente, dava o bolo. Aí a mamãe mandou eu estudar a tabuada, não estudei, fiz um barquinho de papel, fui brincar numa rampa que tinha lá na Fazenda Santana. No dia, isso na sexta-feira, no sábado a mamãe, fui o primeiro ela perguntar. 8 vezes 7. Aí eu levei a mão para trás para tentar contar, não deu jeito. Ela perguntou... chamou... tá para conferir no dedo aqui. Um filho de um vaqueiro lá, que trabalhava com meu pai, o Valdete. E aí, 8 vezes 7, 56, professora. Aí ela pegou, deu a palmatória para ele e deu aquela cuspidinha. Ele não levantou muito, Plácido. Mas até hoje dói na alma. Tá certo. Aí você quer usar esse exemplo... Para dizer que o cara só entra, a cidadã, enfim, só entra no crime se quiser? Se quiser. Se quiser, por quê? Eu fico muito invocado, para não dizer outra coisa aqui. Quando eu chego numa delegacia, que a mãe do preso, do criminoso, chega e diz assim, meu filho não teve oportunidade da vida, meu filho não teve escola. Ei! Para com esse discurso que não cola. Escola tem. Plácido, eu vou fazer aqui, eu não tenho autorização do governador Helder de falar alguma coisa, mas existe 3 projetos do governo do estado agora, que é creche por todo o Pará, Forma Pará e mais um outro que é esse Usina Terpaz. Não pense agora, daqui para amanhã, que não vai ter vagabundo nessa cidade, mas que vai diminuir, vai. Porque as crianças estão indo em busca de creche. Mas é aí que a gente entra, cara. Tem tudo a ver com a gestão pública também. Também. A família é muito importante, mas a família, nessa luta, por exemplo, com a criminalidade, ela vai para uma luta desleal. Porque os caras estão em cima. Sim, estão optando. Porque agora, por exemplo, a criança,
Ao invés de sair da escola, ela vai para o Terpaz. Ela não vai ter tempo de ser cooptada pelo traficante. Ela vai para a usina Terpaz. Ela vai se formar. O governo está mandando agora lá no interior, meu filho, tu quer ser doutor? Quero, então vamos estudar. Vai levar a universidade para eles. Agora, tudo como você disse, faltou políticas públicas. E agora que estão tentando consertar a situação. Agora, você chegar e dizer, porque o meu filho não teve oportunidade da vida. Minha senhora, não cola essa ideia, vá chorar na cama que o lugar é mais quente, porque... Agora me diz uma coisa também, dentro desse debate que a gente está tendo aqui, ainda bem de alto nível. Avelar, você conhece muitos casos de pessoas que conseguiram sair do mundo do crime? Entraram e saíram... Porque se a gente for falar em ressocialização, o bicho pega, porque praticamente isso inexiste, né? Mas você conhece casos de pessoas, sei lá, quando jovem, entraram no mundo do crime, depois conseguiram se reabilitar, hoje levam uma vida, enfim, fora do crime. Tem um ditado popular que diz que não existe ex-ladrão, ex-prostituta e outras coisas mais. Mas, olha, se tiver força de vontade, meu caro Plácido Ramos, assim. Hoje tem um trabalho que é feito pela SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que ela tenta ressocializar. Só que tem um detalhe, essas cadeias, elas ficaram cheias, invadidas por facções criminosas, e esse é um fato que nós podemos passar um programa inteiro aqui falando. Vamos para cima disso. Bora para cima disso. Logo quando o governador atual assumiu, ele tentou e quebrou as asas dessas facções. O que foi que ele fez? Mas eles responderam. Responderam. Não, ele transferiu para outras cadeias públicas federais. Mas não foi naquela época que estavam matando a gente? Sim, exatamente. Tá. Outro detalhe. Tirou o telefone de dentro da cadeia. Diminuiu, foi diminuindo. Câmeras de segurança dentro da cadeia. Claro, eu não quero dizer que os senhores advogados estariam fazendo isso, mas você sabe que em toda a categoria tem a ovelha negra. Na nossa, de jornalista tem, de radialista tem. O celular, ele ainda não tem o poder de se movimentar sozinho. Ele tem várias coisas. Exatamente. Então, o que acontecia? Pode se deslocar sozinho. Aquela pessoa que vai visitar o preso, ele trazia de lá, levava as coisas e tal. Ou seja, agora o negócio fez que se cercou. Há casos em que mulheres, inclusive, têm comprovações. Isso eu fiz, levou celular, levou loja de celular nas partes íntimas, meu irmão. Isso aí eu cansei de cobrir lá em Marituba. Durante as visitas. Então, o que foi que aconteceu? Só pra gente finalizar essa coisa. As ações criminosas que vinham de dentro do presídio, ela acaba mexendo na cabeça desse garotinho que vai pra lá e ele acaba saindo de lá. Ele entra com a 4ª série no crime, ele sai de lá com mestrado, pós-graduado e ainda já indo para doutorado. Porque lá ele chega, olha, tu quando sair daqui, o que é que tu quer? Eu quero um cigarro. Aí pega, dá um cigarro para ele. Vai anotando, ele vai só anotando aqui. Poxa, porque eu queria um pouco de uma dívida cobrada depois. Uma dívida cobrada. Quando ele vai sair de lá, olha, tu vai receber teu alvará? Vai. Então é o seguinte, qual é a tua dívida conosco? Olha, tu deve aqui 2 refrigerantes, 5 cigarros, não sei o que, tá. Vai lá e mata um policial militar. Olha só, veja só. É assim que a coisa ocorre? É assim que a coisa ocorre. Porque antigamente eles mandavam de lá de dentro, via celular. Agora é nos presos que estão saindo. Por quê? Foi cortada essa comunicação com as penitenciárias. Mas vem cá, deu uma parada aí. Nesse momento a gente pode dizer que nós podemos... parou o quê? Mas existe um percentual que parou totalmente? Tem. Foram pegos? Por quê? Porque agora no Dia das Mães... que fizeram, que mandaram fazer? Pegaram, sim. Agora no Dia das Mães saiu uma carrada de preso com missões aqui fora. A gente não sabe. Até então que a gente encontra o equipamento para meter na cabeça do cara lá, para ver o que é que ele vai fazer no futuro, aí era beleza. Porque ele sai de lá com essa missão. E eles voltaram ou não? Saíram pro induto? Saíram pro induto do Dia da Mãe. Eu sou tão contrário a esse negócio de induto, meu caro Plácido, que eu me lembro quando a dona Susana Van Richthofen, que matou o pai e a mãe, saiu no Dia das Mães. Vai comemorar o quê? Hein? Me diga aí. Mas ela isso matou não faria a mãe. Parte do projeto de ressocialização, não existiria isso aí? Olha, aí então é melhor não ter induto, porque aí eu mato minha mãe e no Dia das Mães eu saio para comemorar o Dia das Mães. Tem alguma coerência isso? O que nós precisamos, só para encerrar esse assunto,
É um se quiser, pode pensamento ficar à meu. vontade, É um vamos lá. pensamento meu. É uma tese É uma de tese que J.R. eu Avelar. defendo. Leis mais rígidas nesse país. Crimes hediondos. Sem direito à liberdade. Ontem, essa semana agora, há 2 dias atrás, na terça-feira, um cara entrou no escritório de advocacia e estuprou uma jovem em Ananindeua. Se não fosse as câmeras de segurança, ele não estaria preso hoje. Hoje ele está preso. Agora você me diz, o que é que um cara desse merecia? Para mim, prisão perpétua, já que não pode pena de morte. Se bem que eu sou, em crimes hediondos, eu sou a favor. Ah, é. Crimes hediondos, eu sou a favor. E eu defendo isso com, digamos assim, jurisprudência de próprios juristas. Para crimes hediondos. O cara que mata, estupra criança, meu caro. Você não tem o crime mais vil. O cara estuprar e matar uma mulher. Usar, abusar Tu sexualmente. acha que dela. pena de morte resolveria isso aí? Em países onde a pena de Sim. morte acontece, resolveu, será? Não resolveu, mas é uma medida profilática. Eu pensava 2 vezes antes de fazer. Sabe o que eu penso aqui no Brasil, do jeito que a coisa ocorre, a corrupção, né, do jeito que as manobras ocorrem, eu acho que se instalasse pena de morte, alguns inocentes morreriam, porque iriam no lugar do verdadeiro culpado. Esse é um Pelo pensamento- sistema. Aí nós teríamos que aperfeiçoar nosso sistema judiciário. Seria aperfeiçoar nosso sistema judiciário. Mas esse é um debate, plácido, senhoras e senhores, que nós passaríamos a noite toda aqui, tá certo? E aí aparecer alguém dizendo, não pode. Eu sei que numa altura dessa, tem muita gente que tá mandando a sua mensagem aí, dizendo, é porque o que tá errado, não. O Avelar é aquele... O Avelar é daquele discurso do bandido bom, bandido... Você aplica isso aí? Olha... Mais ou menos. Mas tanto é que eu uso, olha... Até porque o Ministério Público... Mas você tá cheio de americanizado aí. Date Mance, mensageiro da morte. Rapaz, ainda tem esse detalhe. Agora que eu vendo ali, deixa eu dar Messenger... Date Mance. Nossa, o Mensageiro da morte. Você se autodenomina? Não. Essa história começou rapidinho para contar. Não, eu conte. cheguei na divisão Fique de à homicídios vontade. de Belém e encontrei o escrivão Marco Aurélio, que com certeza vai nos acompanhar. O Marco Aurélio. E o Marco Aurélio chegou e disse assim, olhou para mim, todo de preto, ele sabe que eu trabalhava nisso. Eu cheguei, ele olhou e disse, lá vem o mensageiro da morte. Porque toda vez que eu chegava lá, dizia, olha, já tem 2, lá no Bengui, no Aurá, não sei aonde, tá, vamos lá, gente, vamos lá. E eu mesmo convidava os policiais lá, bora lá, que já tem cadáver lá. Tá. E aí, pegou-se isso. Aí o Ministério Público, o que foi que o Ministério Público fez? O Ministério Público recomendou à TV RBA para que eu me abstivesse de usar, a emissora se abstivesse de usar este nome Mensageiro da Morte. Na época, o Ministério Público recomendou. Só que um detalhe, eu peguei uma jurisprudência de uns advogados aí, conversei com os advogados, algumas consultas, e disse, não, ninguém pode te impedir, não é tu que está te chamando de Mensageiro da Morte. Por quê? Eu só trabalho com crime. Se você abrir as páginas do Jornal Diário do Pará, você vai ver, olha, um exemplo, domingo. Pega o jornal de domingo, esse domingo que passou agora. Tem lá 8 crimes. Tá? E foi aí que pegou a questão. Aí, para não escrever Mensageiro Todas da as Morte... matérias tuas lá? Todas as matérias minhas. Todas as 8 páginas. De cabo a rabo, como a gente diz lá no interior. Eita, rapaz. O seu tempo é trabalhar como... porque... Aí tem um colega seu de rádio que te chama de anjo, né? Anjo da morte. É mais ou menos o negócio. Mais ou menos. É o Coronel Vigolino que me chama de anjo da morte, tá certo? Mensageiro da morte e por aí se vai. Agora... Esse Mensageiro da Morte foi que pegou, tanto é que como eu sou chamado. Quando eu chego no local de crime, mensageiro, tá onde eu passo e tal. A gente ainda está naquela fase. Eu me lembro que eu ia viajar ou estava chegando de viagem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre suas viagens, inclusive as viagens internacionais, aguenta aí. Porque a gente tem aqui uma pergunta que me sugeriram. Quando eu disse, olha, o J.R. Avelar vai com a gente, eles disseram assim, pergunta para o Avelar se ele já teve problemas com pessoas, com alguém do mundo do crime que você tenha noticiado, falado, olha, fulano, realmente, é verdade. E de repente o cara te encontrou na rua, por exemplo, Avelar, olha tu aqui, enfim, já tiveste problema dessa natureza, Avelar? Já. Conta aí pra gente. E só deu para ele.
Porque eu me lembro, aí eu vou contar um outro episódio, Sim, que eu conta. conversando com um colega nosso que trabalha também na área policial, repórter policial de um jornal, ele chegou e disse assim, poxa, vê lá, outro dia, sabe aquele crime que nós fizemos lá e tal, assim, tal, poxa, eu não encontrei com o moleque lá na rua, rapaz, quando eu vi ele, eu dobrei aqui. Eu digo, amigo, já aconteceu comigo isso. Só que tem que comigo, se por um acaso eu faço a foto dele, coloco no jornal, já aconteceu isso, Eu fui no sábado, na sexta-feira, eu fiz a reportagem na seccional de São Brás, imprimi, o jornal foi impresso, saiu 4 horas, eu estava com o jornal chegando 4 horas, pegando meu plantão pela TV RBA, com o jornal debaixo do braço, quando eu chego na seccional, quem que eu encontro? Um vagabundo saindo, mesmo que eu tinha fotografado, saiu em menos de 24 horas numa tal de audiência de custódia que não dá para entender. E aí? Tá. Quando eu vi ele na frente, todo mundo achava que eu disse, ei, vagabundo, tu vai fugindo, é? Falaste pra ele? Claro que falei. Tá. Tu vai não, senhor, eu saí de alvará e tal. Mostra aí o alvará. Mostrou e tal. Tudo certo. Disse, e a tua cara no jornal aqui que eu coloquei agora? Tá. Mas aí o juiz me soltou e tudo mais e tal. Então já aconteceu isso deu coisa. E eu disse, tem um detalhe. Tem um detalhe. Se você se apequenar para o crime, então é melhor você não ter... Mas aí eu vou além. Uma ameaça maior, assim. Já aconteceu de o cara te encontrar na rua, noticiaste lá. Não, assim não, mas as ameaças aconteceram, tá certo? Eu tive... Não presencialmente, não nunca presencialmente, não, mas foi caso muito mas sério. Mas tu anda, tu tens... Tá. Tu tem porte, posse... Não, isso aí não existe, tá? Tá. O cara tinha assim, olha, o cara atira com uma e mostra com a outra e tudo mais e tal. Então, não. O que eu tenho, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu tenho, digamos, a proteção de Deus e a competência e a responsabilidade de fazer o que eu acho certo, porque eu não vou colocar no jornal e nem mostrar na televisão. Nem dizer no rádio. Nem dizer no rádio, a cara de inocente. O cara é criminoso, o cara tem que se conscientizar. Mas tu nunca te equivocaste nesse sentido aí? Não. Primeiro por quê? Você pode perguntar, quantos processos tu responde? Outro dia um colega meu de um jornal concorrente nosso perguntou, quantos processos tu responde na área policial? Eu disse, nenhum. Quando eu estava no Jornal Popular, eu respondia a um processo lá, mas foi lá uma comutação lá da justiça, uma teia de aranha que fizeram lá para me pegar, não me ouviram e tudo mais, de repente eu estava condenado. Que tu consideras injusto. Que foi injusto. Agora, por exemplo, no Diário do Pará, eu não tenho nenhum processo em andamento de, eu me enganei, olha, eu fotografei a pessoa errada. Eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque eu faço com o boletim de ocorrência. Eu vejo o caso lá na rua, aí vou lá para a delegacia. Quando o escrivão termina de conta, colega, o que foi que o policial militar disse aí? Ele disse isso, que aconteceu isso. Eu falo a mesma linguagem que está no boletim de ocorrência. Porque se alguém questionar, vai questionar da polícia lá. Tá, e pelas redes sociais, alguma ameaça? Assim, tá? Não, pelas redes sociais, até porque os caras têm eles sabem que se eles me ameaçarem pelas redes sociais, eu vou no inferno e vou pegar eles. É mesmo? Não tem sombra de dúvida. Como é que tu irias atrás? Através de rastreamento. Tu tens uma estrutura dessa? Se tem, se a gente chega lá. Hoje, se a polícia quiser, ela pega esse celularzinho aqui. Esse é de quando? 1900 tá? Esse aqui custa R$40, tá? Mas só que isso fala... Só que é melhor, 4 chips e tudo mais. A polícia rastreia, ela pega qualquer aparelho celular. Então, o cara dizer que vai ameaçar e vai ficar impune, negativo. Tem medo, Avelar, dessa situação, assim, você fala muito de pessoas várias. Sim, mas aí os cuidados, sabe, meu caro Plácido, que tu não anda com segurança, Deus, não, né? Não ando com segurança. Deus tem me livrado, tá certo? E eu tenho tido alguns cuidados, algumas coisas assim que você faz no dia a dia, o seu lazer, a gente deixa... Por exemplo, eu não vou me meter numa sede de festa. Eu não vou me meter andando passar ligação. Tu não gosta de uma manguaça? Nunca bebi na vida. Nunca? Nunca bebi na vida. E uma valsa, não vai? Também não, nem dançar eu sei. É mesmo, rapaz? Então, eu sou mais pra lá, ali. Então tu não és de barcada? Não sou de barcada. Eu sou exatamente daquela equipe do Chico. Como é? Dom Chico, o Papa.
Francisco. O Dom Chico, Francisco. tá certo. Então Papa são mais da Francisco. coisa, tá? O Papa Francisco, tá? Então nós estamos mais. Até porque nós viemos de uma orientação evangélica quando criança, quando jovem, os pais todos eram evangélicos, tá? E nós enveredamos aí por essa situação que está se culminando agora, se Deus quiser, completando aí 32 anos de jornalismo, 35 anos de bons trabalhos, de serviços prestados a esse Estado, e a gente quer encerrar com chave de ouro, dar uma descansada legal aí nesse. Que ainda tem algum tempo para descansar. Tem muita coisa. Teu dia ele é ocupado assim, quanto tempo hoje? 5 horas da manhã eu acordo. Hum. Cuido dos meus cachorros. Tenho 5. 5 é? Pode perguntar Mais para a 3 madame gatos. quantos são? 5? Eu me lembrei dos 5 de cima lá. E tem De gato cima, na tá? convivência 3 gatos, lá? Eles 3 convivem? Convivem excelentemente bem. Tá? E um detalhe: todos são trazidos da rua, abandonados. Aí quando tu Já. sai na rua, tu mora em apartamento ou em Não, casa? eu moro em casa. Tá, aí quando tu sai na rua não tem aquela coisa de ficar na espreita, olha, não, dá pra sair agora. Mas tranquilo, aí, de repente, mas aí eu tenho pode ser cuidado. um cara avisado, né, Pode ser, mas eu tenho um pouco de cuidado na hora da Uhum. gente sair de casa e tudo mais e tal. Só que tem um detalhe, aí eu cuido dos meus cachorros e tal, para dar 6 e meia e tal, levo ela na academia 6 e meia, quando dá 7 horas, e eu já estou no estúdio da Rádio Clube. Eu tenho que chegar antes. Quando não na rua, já. Ou quando, não, aconteceu mas alguma coisa. agora nós estamos indo para o estúdio porque eu estou fazendo um debate. Nós estamos participando No de um debate. Clube da Manhã, eu tenho acompanhado com alguma o Nonato, é um debate no Mas você, Clube o da Manhã. Eduardo, né, também O Eduardo, a participa. Liane, o Tony Gonçalves, a galera lá, todos nesse debate. Aí saio de lá, aí assim, eu vou para a delegacia de percorrer, porque tem o Valmir Rodrigues, o Repórter 690 e tem o Jornal da Manhã, aí 11 horas eu paro. Quando dá 2 horas, eu sento no notebook e vou escrever as 8 páginas do Jornal Diário do Pará. Rapaz, teve um caso que me veio à mente agora, de 2 pessoas de uma empresa terceirizada, da empresa que toma conta aqui do sistema, vamos colocar aqui, é Equatorial, né, que toma conta aqui Era da empresa Dínamo isso. Era da Dínamo, né, uma Terceirizados terceirizada. para Equatorial. Eles foram, segundo as informações, eles foram averiguar uma situação de gato, de ligação ilegal, né? E os caras, rapaz, desapareceram, os corpos foram encontrados. Como é que está esse caso aí, Avela? Olha, Isso foi Faltou. em Rondon? Foi em Rondon do Pará. Rondon do Pará, né? Rondon do Pará, ali entre Rondon do Pará e Banac. Os corpos foram achados a 22 quilômetros, graças ao trabalho da nossa brigada Polícia Militar do Estado do Pará, o grupamento ambiental e o pessoal do BOP, especializado em mata, que caíram para cima. Aí o comandante chegou e disse, bora pra cima. Tá. E foram pra cima mesmo lá. E aí o que foi que aconteceu? Eles encontraram os corpos. Aquele fazendeiro, carioca, ele tem tudo a ver, ele tá pinado. Ele tá pinado lá da fazenda. Para quem não conhece esse linguajar, que ele saiu fora. Ele vazou, rasgou no trecho. Como é que é o nome da fazenda? Eu não me lembro aqui. Primavera, né? Não, Primavera. Primavera, né? Primavera. Ele vazou. Os caras chegaram lá para... Agora, eu prefiro me omitir com relação à motivação desse crime. Porque eu sei de coisas sobre este crime que, tipo assim, os 2 rapazes estavam a quilômetros de distância de onde eles iam fiscalizar. Os corpos, no caso? Não, quando os rapazes foram lá na fazenda. Tá. Então, eu prefiro aguardar o término, viu, delegado Renilson Jacó? Eu prefiro aguardar o término das investigações para poder me pronunciar. Agora que eu sei. Tu vais averiguar muito mais, para depois ter a segurança na hora de falar, não é isso? falar. E aí as investigações continuam. Continuo. Agora, foi horrível esse corpo. E igual o caso dos índios lá. Mas vem cá, nesse caso, a empresa não teria que mandar os caras com uma retaguarda boa e tal. Aí já entra também a questão de que talvez não seja bem isso. Sim, exatamente. Porque se o cara vai... Porque no início houve a discussão. Se você vai para um local averiguar uma ilegalidade, aí você vai sem retaguarda? Sozinho. Tinha que ir, pelo menos, com uma guarnição da Polícia Militar, já que lá não existe a delegacia. Aqui em Belém tem uma delegacia que trabalha com esse negócio de gato e tudo mais e tal, especializada. Mas lá no interior seria uma guarnição da Polícia Militar. E quando eu disse que eles estavam a tantos quilômetros distante de onde eles iam fazer o negócio, aí... A discussão já vem uma outra discussão em cima disso aí. Agora tem a questão daqueles rapazes caçadores, foi novo repartimento, que entraram naquela reserva indígena e foram mortos também. E esse caso aí? Pois é, rapaz. Intrigante também? Intrigante. Só que eu tenho uma informação de que um era o alvo. Os 2 entraram de laranja porque foram com eles lá. Era um rapaz que o cacique lá, o índio lá, tinha alguma situação. Mas como esse é um caso que envolve
a Polícia Federal, e eu não tive acesso às Hum. informações, eu prefiro me omitir ainda neste caso. Agora, a boca miúda, o fuxicódromo, entendeste? A conversinha, entendeste? Aquela coisa de comadre lá e tal, já dá alguma pista que tem muita coisa por trás desses crimes lá. A bem da verdade que se transformou num pé de guerra. Tem uma população de um município de 40, 50 mil habitantes contra 13 tribos indígenas que ficam lá dentro. Então o governo federal precisa tomar tenência. Mas tem uma disso, retaguarda lá, né? Tem, ó, a Tem. Força Nacional está lá, a Polícia Militar está lá, mas você sabe que esses crimes não são esquecidos. Já teve um caso assim, você tem muitas fontes na polícia, você já falou aí, mas já teve um caso que você chegou depois, a verdade, pô, esse aqui eu cheguei depois, chegaram antes de mim, já ocorreu? Já. A gente não é perfeito, né? Claro. A gente não é perfeito. Agora, eu quando por exemplo, quando eu chego para o leitor meu, vamos dar um exemplo bem claro. Pá. Tá. Teve um crime hoje, tá certo? A equipe do Jornal Liberal foi lá, fez a matéria, meu querido Dilson Pimentel, outro repórter foi lá, fez a matéria. Aí eu peguei, quando chegar amanhã, eu tomei conhecimento do crime. Aí eu perdi este crime. Cadê minha fonte, Cadê rapaz? Que minha não fonte? passou. Aí eu já vou dar o pulo do gato. Como é esse pulo do O gato? pulo do gato já é em busca de fatos novos, fazendo aquela narrativa, não que o jornal deu no dia que eu perdi, tá? Que a gente chama de furo. Isso. Tá? E isso, para um repórter, você levar um furo, meu amigo, isso acabou que dói, passa umas 3 noites sem dormir. dói mais que aquela vacina terramicina que se dava antigamente. Nossa. Dói muito, tá certo? Então, Foi lembrar da terramicina, né? você perder um furo é um negócio, é uma coisa. Agora, por exemplo, agora existe uma guerra muito, muito grande e até salutar. Por exemplo, dia de sábado, eu estou de plantão pela equipe da TV RBA. E eu, meu querido Marcos Pimenta, da TV Record, a gente trava uma guerra de Audiência? De audiência, né? Porque, por exemplo, Quem tá ganhando? O Pimenta tem muitas fontes, mas eu tenho também. Quem está ganhando essa audiência aí? Olha, eu acho que isso aqui tá igualzinho no jogo de amanhã. Deve dar empate, tá certo? No jogo de hoje, do Remo lá com o Cruzeiro. Então, o que acontece? Mas já aconteceu também, naquela época que a gente ficava numa guerra acirrada. Por exemplo, eu recebo a informação primeiro. Eu tenho 3.500 contatos, 140 grupos. Aí o cara me liga, teve um crime aqui em Coraci. Na minha ida aqui, eu já aciono a divisão de homicídio. Companheiro, passa uma mensagem. Olha, um crime lá na divisão de homicídios, lá em Coraci. Companheiros do ML, já foi registrado um crime aí? Não, ainda não foi. Não. Olha, procura saber com a polícia lá que tem. Ou seja, qual é a minha ideia? Tirar o cadáver o mais rápido possível antes que meus colegas cheguem. De imprensa. Ah, é, rapaz? Porque aí a perícia chegando lá, fazendo... Quando as outras empresas chegavam, mas teve um crime... Pô, quem fez? Não, só o Avelar. Que diabo é esse? Só ele. Como é que ele soube? Aí chegaram até a dizer o seguinte... Você se lembra de um filme que estava passando no Netflix? Diga. Daquele apresentador lá de Manaus, que mandava Rapaz, matar para ele fazer... eu ia tocar nesse assunto contigo, rapaz. Pois é, rapaz. O documentário, ele diz que que o rapaz, me esqueci o primeiro nome dele. Guaraci? Não. Não, a gente vai lembrar daqui a pouco. E ele era de uma TV pequena lá e tal, mas ele tinha um programa com muita audiência e depois algumas investigações em cima diziam que ele mandava matar, chegava primeiro no local e tal. Não era teu caso. Não era o meu caso. E aí me remonta o Wallace Souza. O Wallace Souza. Aí me lembra, me remonta aquele outro caso daquele livro, O Amanhã Nunca Morre. Que um fotógrafo ele se tornou um dos caras mais famosos e poderosos do mundo depois de também fabricar crime. Não, eu não fabricava crime, simplesmente não fabrico crime. Vou dizer isso, não fabrico crime. Essas mãos aqui são limpas. Eu não fabrico crime. Eu apenas agilizava o trabalho da polícia e da perícia para que eu tivesse a exclusividade. Atenção, senhoras e senhores, atenção, colegas, olha aí. Tá vendo? Uma revelação de J.R. Avelar. Mas aconteceu, né? De chegar atrasado, mas sempre você chega à frente, sim, né? Eu já admiti muitos furos, tá certo? Já mas admiti, você sempre, tá? quase sempre... Mas é muito difícil. É tipo assim, de 10 para 1. Porque eu não sou o cara de perder. Mas, cara, me diz uma coisa, se você estiver em casa num domingo, com todo respeito à madame, estiver num momento de carinho e carícias e tal, de repente te ligarem, tu vai largar lá para ir atrás do...
O informante, ele me passa a foto do cadáver, a foto do assassino, me passa. E depois a polícia militar me passa o BO. E aí? Eu não Tu perdi vai na hora nada. logo ir pra rádio, Não. tu não vai ter que entrar no Não, rádio eu pra vou, pegar entrar o na, celular. eu vou entrar na rádio. Mas olha, já foi-se o tempo que a rádio tinha assim, tanta. Hoje a rádio ficou num segundo plano. É, tá de certo? que forma? De que forma? Digamos o seguinte: o acirramento das redes sociais. Porque antigamente você ficava ouvindo a rádio para ouvir as notícias. Hoje, antes do cara matar, a rede social já está falando. É verdade. É incrível. A velocidade é incrível. Claro que eu dou a notícia na rádio, mas, por exemplo, para o jornal, eu não preciso estar lá. Eu não preciso estar no local do crime. E eu sempre digo uma coisa: eu sou melhor fora do local do crime. Explica melhor isso pra gente aí. O que é fora do local do crime? É não estando lá. Porque eu vou buscar mais Não, informação. eu quero saber de que forma você é melhor. Eu sou Tá. melhor para averiguar e para escrever. Por quê? Qualquer dúvida, eu aqui da distância, eu pergunto pro policial que me passou: me diz uma coisa, a cena do crime aí, como é que tá? Tá assim, tem muitos curiosos e tudo mais e tal. O que se ouviu a boca miúda aí? Não, que foi um cara de moto assim, tal. Tem câmera de segurança aí? Aí ele olha lá, e escreve lá. Não, tem câmera de segurança aqui, tá? Então, todos esses detalhes, muitas das vezes, o repórter que está presente no momento que a gente está lá, a gente se acerca naquele entorno lá que está o corpo. Você não se acerca da periferia, tá? Para onde fugiu? Fugiu para o Curió, fugiu para não sei aonde. Então, por isso que eu digo que muitas das vezes eu sou até melhor fora do local do crime, fora de estar presencial Consegue, lá. digamos, administrar melhor a coisa. Administrar. Tanto é que, por exemplo, os crimes que acontecem à tarde, aí o cara diz assim: olha, houve um crime na Transamazônica. Sim, houve uma prisão agora, há 2 dias, de 2 mulheres lá em Altamira. Como é que tu soubeste disso? Contaste detalhes lá do cara. Domingo teve um crime lá em Benfica. O cara chegou lá, tava tocando uma música lá, tornei-me um ébrio na bebida e me apaixonei. Aí o cara chegou e disse: isso é música pra corno. Vicente Celestino. O cara sacou de um revólver, matou os 2 caras lá. Nossa. Porque ele disse que a música era de corno. Ou seja, eu não estava lá. Mas se você ler as 2 páginas do Jornal Diário do Pará, com detalhes, eu contei detalhado na edição de... Sem medo de errar. Sem medo de errar. Tuas fontes são seguras. Sim, seguras e tal. E um detalhe: eu guardo todas as imagens, todas as conversas e todos os Qual é o boletins de retorno ocorrência. que tu dá? É uma pergunta que uma vez me fizeram. Qual é o retorno que o jornalista, por exemplo, dá para as fontes ali? Um presentinho? Alguma Pois coisa? é, rapaz. É uma pergunta boa essa, É hein, uma Avelar? pergunta boa. Atenção, fontes do Avelar. Eu me lembro que até poucos anos atrás, a gente tinha uma distribuição de uísque, tá certo? Que era os dados. E você não bebe, dizendo de exatamente. novo, não bebe. Tá, mas eu levava para minhas pessoas. Aí acabou-se, digamos assim, o patrocínio lá do uísque. E hoje o que existe? Existe o respeito pelo profissional policial que me passa essa informação. Se o cara te passa a informação é porque ele confia em ti. Confia em mim, tá certo? Tá. Confia em mim. E eu aqui, eu não quero, sabe, eu vou usar o nome do Coronel Dilson Júnior, que eu seria muito deselegante se É o comandante, tentasse né? citar cada oficial Comandante de da quem PM. eu sou amigo, o comandante-geral Sabes da que, PM. já que você tocou no nome dele, eu conheci o Coronel Dilson como jogador de vôlei. Jogava Sim. vôlei, muito bem, jogou pela seleção paraense. Ele e o irmão, que eu esqueço o nome agora. Aê, Coronel Dilson, um Coronel abraço. Dilson. E o do delegado-geral, do delegado Walter Rezende, o delegado Renison Jacó, que é diretor da divisão do interior. Eu tenho, em nome de vocês, eu quero cumprimentar os mais de 25 mil homens da Polícia Militar e os mais de 3 mil homens da Polícia Civil. Mas o pessoal fala, mas Vocês- o Avelar já puxa saco da Polícia Militar. Exatamente. Disse um amigo meu uma vez lá em Manaus, eu nunca vou esquecer. Disse, rapaz, tu estás puxando muito saco de fulano. Ele disse, rapaz, é melhor puxar saco do que puxar carroça. Ele disse, tá brincadeira. É verdade. Então, Eu nunca me esqueço no disso caso aí. da Polícia Militar, é porque eu tenho uma afeição muito grande, porque eu dependo deles, eu dependo do trabalho do senhor. Aí você pode dizer, pode ser que tenha algum policial militar que não gosta de ti? Pode. Porque, para mim, o policial militar ele não tem defeito, Plácido. Não tem não. Não tem. Policial não mata ninguém. Como é? O policial... eu até defendo isso. Outro dia, só vamos incrementar o negócio aqui. Outro dia eu vi você, foi com o Valmir. Valmir estava no ar, no Repórter 690 na Rádio Clube. Ele disse, Avelar, ocorreu um crime num posto... Você vai lembrar agora, já. Ocorreu um crime num posto de combustível em Marituba, uma pessoa foi morta lá e tu disseste, não, ele se suicidou.
Alto lá. Se dissesse assim, meu. Disse, não, mas vem cá, a informação que chegou, não. Isso se deu, sabe por quê, Valmir? Porque ele foi atrás da morte dele, não foi isso que você falou? Exatamente. O cara que saca, o bandido que saca uma arma para apontar para um policial militar, ele está cometendo suicídio. Porque o policial militar está treinado. E ele não vai perder a vida dele em detrimento à tua. No caso do criminoso. Então, por isso que eu defendo que a intervenção policial, ela deixa de ser intervenção e passa a ser suicídio. O cara que busca a morte ao apontar uma arma para a polícia. Mas a E tem um estratégia da outro polícia detalhe. nesses casos aí, E tem ela um- está sempre perfeita, Avelar, não existe erro. Tem um outro. Pode existir erros. Podem existir erros. Mas eu aprendi num curso de tiro que eu fiz há muitos anos atrás, que quando você saca de uma arma, você não aponta para ninguém, você saca para atirar. O cara que aponta uma arma... Isso é uma regra. Tá, é uma regra. É uma regra. A sacou, vai o quê? Vai meter medo? Vai dizer alô mamãe, alô papai, só apontando? E é por isso que quando a polícia militar saca da sua arma, é para preservar a integridade física da guarnição e de terceiros. E de terceiros. Eu não sei se você nota que eu faço muita intervenção policial. Eu faço não. Você se sente polícia? Eu não venho dizer que eu não estou matando ninguém. Você se sente polícia? Não, talvez... Talvez alguém pode estar perguntando agora, pode perguntar. será que o Avelar... tem uma recalque. Não, eu ia pelo outro lado. Será que o Avelar um dia não sentiu vontade de ser um policial, ou civil, ou militar, e por isso hoje ele tem esse comportamento, esse perfil? É um negócio que eu não gostaria de contar aqui. Eu contei poucas vezes Mas essa conte história. pra gente aí. Tá. Eu, quando cheguei do Marajó, eu fui morar com o sargento evangelista Paiva Lima de Avelar. Bairro? Meu tio, no bairro da Sacramento, passagem São Sebastião. Ali, São Benedito. São Benedito, é verdade. E lá, após 3 anos, ele era diácono da Assembleia de Deus e músico da banda de música da Polícia Militar do Estado do Pará. Com 3 anos, por aquelas ironias do destino, transferiram ele para o batalhão de destacamento e ele foi servir a Polícia Militar na Vila Repartimento, hoje município de Novo Repartimento. Com 1 semana lá, ele foi morto, a facadas, dentro de um cabaré, que aquilo era só cabaré ali em Vila Repartimento. Ele foi atender uma ocorrência. Como ele era evangélico da Assembleia de Deus, usava só a capa do revólver, não usava o revólver. Diferente do sobrinho dele, tá certo? Só usava a capa. E chegou lá, fui bater. O cara estava no bar, com a cabeça, com a faca bem aqui atrás. No balcão. No balcão. Quando o cara se virou, meteu a faca, matou o meu Fatal. tio e pai de criação, que vivi muito tempo com ele aqui, e matou o soldado Nazareno, da Polícia Militar do Estado. E o dia 31 de junho de 1981, Brasil ganhava da Argentina de 3-1 naquele dia. Era um domingo. E eu fui buscar o corpo do meu tio. Cheguei lá, estava um corpo por cima do outro lá, que o soldado, o cabo que estava fechando a viatura veio e matou o vagabundo também. Então, a partir daí, eu enveredei que eu queria entrar para a polícia. Passei a perseguir também a carreira policial. Eu fiz 3 concursos da Polícia Civil. E quis Deus que eu não passasse nenhum. Se eu passasse, hoje eu não estava dando essa entrevista para você aqui no Bora Pra Cima. Eu estaria no Anastácio das Neves, que é o presídio dos policiais. Porque eu não ia levar desaforo para casa de nenhum vagabundo. Isso aí você pode ter certeza. Eu não ia aceitar criminosos fazer o que fazem hoje com muitos policiais. Com certeza absoluta. Então Deus quis que eu me tornasse um repórter policial, tá certo? Para poder divulgar as ações e poder falar bem da nossa polícia. Porque, olha, não se ganha bem. Arriscar a vida pelos outros. Você sabe de uma outra situação? Policial que mora na mesma rua de várias pessoas envolvidas com a criminalidade. É muito complicado para o policial. Complicadíssimo. Você já discutiu sobre isso alguma Olha, vez? nós tínhamos um projeto. Outra coisa, rapaz, Deus faz tudo certo. Eu e o Joaquim, nós fomos candidatos. Eu fui a candidato a Joaquim deputado. Campos. Joaquim Campos, deputado federal, e eu, deputado estadual. E nós tínhamos um projeto que íamos apresentar ao seu governador do estado, governador Helder, de transformar essa área do aeroclube em a cidade da polícia. Trazer todos os policiais para morar num condomínio fechado.
com shopping, farmácia, supermercado, campo de tênis, piscina, o cacete lá. Bastava alocar verba na União, a gente tinha todo o orçamento pronto, eu e o Joaquim Campos. E Deus quis que nós não fôssemos eleitos. Nem eu, nem o Joaquim. E isso acabou. Por quê? Nós queríamos tirar o policial que mora lá no Bengui, que mora no Aurá, que mora lá no Beco do Mijo, lá em Marituba, que mora no Icuí, que mora nos residenciais aí, que é cercado de criminalidade, porque hoje a criminalidade, ela saiu das favelas e veio para minha casa, minha dívida. Minha casa, minha vida, tá certo? E tá por lá. E lá também tá o policial. Então, meus amigos, é uma discussão que nós precisamos rever isso. Quantos bora teria que ter? Uns 5 bora para cima. Pra gente, uns 5 bora para cima pra gente ir, pra gente falar sobre esses assuntos, porque é uma discussão que vale a pena com a sociedade, porque o policial mora mal, tem que andar. Aqui, ele ainda anda fardado. Vai lá no Rio de Janeiro. Sai de farda lá do morro. Tu não volta mais pra tua casa. E não vai estar distante de chegar aqui também. Já tem determinado, os policiais que entraram agora, os novatos agora, estão saindo com a fardazinha debaixo de coisa lá que não querem se expor. É mesmo? Com medo da criminalidade. Tem isso, o perigo chegou para cá agora. Tem isso. E graças a Deus agora, por exemplo, o policial militar quando se aposenta, entrega a arma para a polícia. Deus deu a visão agora para o querido governador Helder, que agora colocou uma lei que o policial vai ter uma arma. Eu sou policial, me aposento, eu vou ganhar uma arma do Estado. Vou cautelar uma arma do Estado para ter meu poder. Porque ele prendeu 1.500 vagabundos. Esses caras aqui estão todos esperando ele aqui fora quando ele sair. Tá certo. Avelar, o pessoal te acompanhando aqui. Será que o Avelar, ele vive pensando em polícia, em criminalidade, em noticiário? Já disse que para ele não tem sábado, não tem domingo. Não tem sábado, nem domingo, é feriado. Tu és um cara que de vez em quando assim, dá um sorrisinho ali. Você gosta de contar assim, como diria, cara, uma anedota de vez em quando? Não, a vida nos fez, sabe? É ficar assim um pouco, digamos, amargo com relação a isso. Com tanta. Eu não consigo entender como nós temos leis tão frágeis nesse país. Tu bate sabe? muito em cima disso. Eu bato muito isso. Sabe? Eu não consigo entender como o cara que pratica um crime hoje, amanhã ele está solto. Eu não acredito que o cara que matou um pai de família, daqui a 2 anos ele está solto, passando na frente, sorrindo na cara da família que ele matou. Porque nós temos uma lei frágil. Quando ele deveria passar 30, 40 anos na cadeia lá. Agora também tem um detalhe, meu caro Prátio. Você sabe quanto custa um preso para nós? Diga. 6.000 conto. É quanto eu e você pagamos para o cara ficar lá. Mas isso aqui, estás falando em mês? Mês? Como é? Mês. Cada preso custa para o Estado. E se for menor, é maior. A dívida é maior. Porque o menor vai ter psicólogo. Tu tem psicólogo para te atender? Aqui é colar. Nutricionista para te atender? Tô até precisando. Pois é. Eles têm. Médico, enfermeira, nutricionista, psicólogo, tudo. Tudo pago pelo Estado. Um fisioterapeuta. Pois é. Tudo pago pelo Estado. Um criminoso, enquanto que o cidadão de bem aqui, que ele praticou o crime, se for para a UPA, vai esperar o médico 3, 4 horas. Você acha justo isso? Mas lá no centro, onde ele... eu não posso nem dizer que o menor foi preso. Não, Deus o livre. Ele foi apreendido. Foi isso que implantaram nesse país. E está do jeito que está. E se nós não dermos, se a sociedade de bem, os homens de bem desse país, não derem um freio nessa história, olha, Plácido, eu não sei onde nós vamos chegar. Beleza, estamos com 1 minuto e 20 e pouco de gravação aqui, porque o negócio... Aliás, 1 hora, eu falei 1 minuto. 1 hora e 20 minutos de gravação. Pessoal, aproveita. As histórias do Avelar tem aqui, espalha para a turma aí, compartilha, se inscreve, vai mandando sugestão de convidados, enfim. A nossa retaguarda aqui está muito bem feita. Eliseu Pureza, nosso diretor de imagem, a Júlia Pantoja também conosco. Você gostou? Olha aí, a produtora Reis aqui também com a gente. Bonito isso aqui, hein? Você gostou? Você que conhece disso aí também. É muito boa. Eu estou procurando amenizar, rapaz, aqui o negócio, olha. Muito boa marca. Tá certo? Para ser explorada realmente. Produtora Reis aqui, do amigo Nonato. Criatividade tanto. Mas e de música, tu gosta? Como é que é o teu? Qual é o teu gosto musical? Sempre gostei da música do passado. Como é? Então, qual é a música que tu gosta aí? Que a dona Edinalva, né, gosta? Olha, a música do passado, pra mim, toda música do passado, você pega ali José Augusto... Mas tu não és da época do Vavá, tu és da época do Vavá? Do Vavá da Matinha. É? Sim. Tanto é que meus programas da rádio, todos que eu eram fiz, músicas do musicais, passado.
mais era né? música do passado. Eu trabalhei na Guajará num horário de que ninguém gostava. E eu trabalhei durante 4 anos, que é no horário de meia-noite às 5. E era só música do passado. Lembra uma aí que tu chamava muito lá? Tá? Deixa eu ver. Tu Christophe. tens... Christophe, a Aline, tá certo? Do Christophe. Eu tenho, assim, eu tenho uma. Seria capaz de tocar numa festa, Avelar? Como DJ, se o cara te Não, convidasse? não. Isso não. Mas assim, para um amigo e tal, Avelar, hoje tu vai ser o meu Não, DJ. selecionar sim. Sim. Selecionar sim. Eu tenho hoje no meu computador lá 3.500 músicas do passado, selecionadas. E na época que eu fazia o programa, eu dava um CD para os meus ouvintes. Tem muitos ouvintes meus que tem o CD, o DVD, que eu gravava em DVD, que dá 1.000 e tantas Mas tu músicas. não é da época de limpar o LP assim com a esponjinha e tal? Sim. Botar a agulha lá da vitrola Da vitrola. Eu até estava lembrando. Mas tu não batia a outro dia agulha isso. no disco? Tu É, tinha toda uma... de vez em quando dava uma arranhada, sabe? Meu pai tinha Estragava uma lá. logo o Tinha disco. uma lá. Agora, esse saudosismo, eu gosto muito de música do passado. E sou muito paraense. Tanto é que a minha ideia Ah, é fazer uma rádio para paraenses que moram no sul do país. Só com música do Pará. pô, que bom. Só com música Bela do Pará. ideia. Coloque Tá. esse projeto dessa. Agora você também é um cara viajado, né, Avelar? A gente Mas tu já fez- saíste do Brasil uma vez? Já. Estivemos em Portugal. Tivemos na França, tá certo? Te reconheceram assim por lá, Avelar? Alguém, de Não. repente alguém por lá, um Eu não paraense, sei não se transitando foi na França, e tal. não, foi aqui no Brasil sim. Nós fomos recente agora aqui. Eu já fiz 2 viagens a Santa Catarina, eu gosto muito de Santa Catarina. Primeiro eu viajei para de Serra, Urubici, Urupema, São Joaquim e tal, aquela área friozinho lá, -1 lá no Morro da Já Igreja. conhece e tudo mais e bastante tal. lá então, hein? Conheço. E depois eu vim aqui e fiz Camboriú, Itapema, gostei muito de Itapema, beira da praia do oceano lá. Fiz Minas Gerais, Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, toda aquela região ali histórica lá. Eu gosto de cidades históricas. Como estive também em Campos do Jordão, que eu acho belíssima a cidade de Campos do Jordão. Gramado já foi? Gramado, Canelas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Carlos Ferreira, aquela onde tem aquele time de futebol de salão. Futebol de salão, tá? Estive lá também. Aqui no Brasil a gente conhece praticamente, eu e minha esposa, a gente, é o seguinte, eu trabalho, meu caro Plácido, o ano inteiro. Aí todo mês a gente separa uma pontinha. Mas quando chegar no dia das férias, quando chegar as férias, meu amigo, vamos embora, vamos conhecer, E desbravar. lá fora, foste que? França? Foste na França? Fui na França, Chile. Eu conheço Desenrolaste Chile. um francês? Não, como é que foi? Sim. Lá através do aplicativo é beleza. Foi aí, a princípio foi só me perdi um pouco no fuso horário, que quando pensei que era 8 horas da noite, que eu procurei o trem, já era meia-noite, 11 horas para o trem, eu tive que vir de táxi pagando 30 euros lá do centro de Paris para o bairro de Orly, onde nós estávamos no hotel no bairro de Orly. Beleza, é muita história, Avelar. Agora o Avelar, além de viajado, além do cara dos meandros da polícia, do cenário da criminalidade, não que ele seja um deles, ele noticia, como você acompanhou. Ele já mexeu com futebol, minha gente, já foi presidente de um clube de futebol aqui, o Atlético Clube Isabelense, o famoso frangão da estrada. Como foi essa experiência, Avelar? 1986, eu fui convidado para ser assessor de imprensa. De assessor de imprensa, com um mês virei a vice-presidente. Você deu golpe lá dentro ou não? Não. Fui convidado De assessor de imprensa, viu, Eliseu? De assessor já virou presidente? Foi. Eu fui a vice-presidente, eu era assessor, fui a vice-presidente, porque o doutor Edilson Abreu, que era o médico, presidente, médico, e o Samuel Nelson. Saudoso já, né? Saudoso. Samuel Nelson era o vice-presidente. O doutor Edilson se afastou para concorrer a deputado estadual e o Samuel Nelson veio para presidente, mas também enveredou para sair para deputado federal. E eu era assessor de imprensa, vim para vice-presidente fui guindado a presidente. E aí, a experiência foi legal, né? Experiência Então, legal. Contrataste. Contratei, chegamos a disputar. O jogo da mala, eu era o presidente. Quanto esse negócio de mala? O jogo da mala. Fala em ponta de dinheiro, sempre o jogo da mala. assunto O jogo interessante. da mala foi o seguinte: eu jogava com a Tuna para decidir o remo, colocar o remo na parada. Aí o que aconteceu? Houve umas propostas. Olha, perde para a Tuna. Te ligaram? Não, perdi para a Tuna. Claro, eu fui procurado. Nossa. O presidente foi procurado. Aí o Remo procurou. Ganhar a Tuna ou empatar a Tuna tem tanto.
Para que o Remo pudesse entrar. O Remo pudesse entrar. Já era uma final? Era já? a final do campeonato, era a final do campeonato. E aí nós fomos pra porrada com a Tuna. Como a Tuna não ofereceu, ou aquilo que o Remo ofereceu, nós fomos pra porrada e conseguimos empatar. E esse jogo da mala passou no Globo Esporte. Quem era o repórter? Era o meu querido Mário Salles, que está lá em Fortaleza. Está em Fortaleza. Tá? Estás falando em Globo Esporte Nacional. Nacional. O jogo da mala passou a nível nacional. Apareceu uma pessoa com uma mala carregando, entrando no campo dos Isabelenses, foram filmar. Aí para lá foi Agripino, foi o saudoso Jurandir Bonifácio, José Lessa, todo mundo. Foi o campo dos Isabelenses ficou no último treino nosso lá uma festa, porque o homem da mala estava lá. E nós empatamos com a Tuna e o Remo acabou adentrando e na época o diretor do Remo, o saudoso Lero Batista, cumpriu com a promessa e acertou legal lá com os jogadores. Tá aí, para quem não tem coragem de falar dos meandros do futebol, dos bastidores, está aí contando um caso de mala, de jogo da mala, né, Avelar? Rapaz, é o seguinte, a gente ficaria aqui contigo, tu és um cara muito bom contador de história, no melhor dos sentidos. É aquele negócio. No melhor dos Sou sentidos. igual o Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro conta história. E você conta histórias verídicas de um cara de sucesso na crônica policial. Você é reconhecidamente um dos ícones daqui, sem dúvida nenhuma. Quem foi o cara que tu olhastes assim, citaste tanta gente lá no início, mas quem foi o cara que tu olhastes assim, não, esse cara aqui é o cara que eu quero seguir a linha dele. Paulo Ronaldo. Paulo Ronaldo. Ele é o ícone da reportagem policial. Às vezes eu gostava Te até lembra o ano que ele faleceu? Sei que foi no dia 23 de setembro. Anos 70 ainda, não foi? No ano 70. Tá. Ele tinha um jeito todo peculiar de fazer programa de rádio. Ele por exemplo, quando ele tinha uma parada, que tu vê que a maioria dos repórteres policiais também tem, porque nós pegamos o ritmo. Por exemplo, eu vou dar uma notícia. Hoje eu recebi uma denúncia. A voz era parecida, mas no município de Barcarena. Por lá, a comunidade denuncia que policiais... Aí dá aquela paradinha. A reticência, vai lá. Corruptos estariam agindo na comunidade. Então, era com essa entonação. Era essa entonação, tá. Eu tenho uma gravação dele, aliás, beleza, do Paulo Ronaldo, é a única que existe. E o meu querido Tony Gonçalves, eu até te aconselharia... Carapirá. Tem muita história também do rádio, né? Ele tem uma coisa do museu. Rádio Memória do Rádio Memória. Acessa o Rádio Memória, você acessa o Rádio Memória. Não, pode divulgar, pode divulgar. História de tudo quanto é radialista que você não pode imaginar. Ele conseguiu fazer uma memória realmente do rádio, que essa que é a dificuldade. O rádio não tem memória. Por exemplo, nós trabalhamos na TV Guajará e todo o arquivo da TV Liberal foi queimado. Por exemplo, eu era o repórter da queda do Raimundo Faria, o único lá, do edifício Raimundo Faria. Lá na Doca de Souza Franco, em 1987, eu acho. Quando o avião do comandante Garcês caiu, o avião nosso, da TV Guajará, que foi fretado, foi o único que sobrevoou a área. Então, como eu disse, Prato, nós passaremos aqui o dia todo, a noite toda, emendaremos pela manhã, porque tem muitas histórias nesses 31 anos de jornalismo nosso. Beleza, você vai voltar aqui, né, cara? Você vai voltar um dia aqui para a gente fazer o complemento. Avelar, muito obrigado pela tua presença. Eu disse lá no início, você foi um cara generoso, solícito, mandou um pouco da sua história para a gente se basear, para ter o norte, para se balizar, mandou as fotos que nós colocamos no início, os registros, e quero dizer que sou um cara que, quando posso, acompanho o seu trabalho, seja ali substituindo na Rádio Clube de manhã o Nonato Cavalcante, que é uma responsabilidade, deve estar assistindo a gente. Você tem que mandar um alô para o cara que ele é seu chefe. É verdade, é verdade. E, enfim, e você sempre foi solícito com a gente, tá? Eu tinha conversado com o Eliseu Pureza, que é o nosso gerente, é o diretor também aqui, disse, olha, vamos trazer um cara que é para balançar as estruturas aqui do Bora Pra Cima, que é o querido J.R. Avelar, e assim você o fez com toda a sua competência, com toda a sua capacidade. Muito obrigado, quiser anunciar suas redes sociais aí para as pessoas acompanharem. As redes sociais não, eu quero fazer um convite para você. Fale. Você acompanha aqui o Bora Pra Cima? Bora Pra Cima podcast, tá certo? Se inscreva, é interessante você. E eu queria fazer também um chamamento de atenção ao empresariado do estado do Pará. Projetos como esse, tá certo? De divulgar as coisas nossas, merece, sabe o quê? O logotipo da tua empresa tá bem aqui. Olha aqui o tamanho do telão. Exatamente. Aí. Telão bonito, logotipo da tua empresa aqui, tá certo? Eu quero convocar você, que é comerciante, que é empresário, que quer anunciar, né?
E se Eu essa acho que história é de muito gasto não é gasto, é investimento. É investimento, exatamente. Você consegue associar a sua marca hoje, esse é o meio. Ah, eu vou anunciar. Ah, porque eu anuncio na TV. Tá, ei, lá. Os caras assistem uma vez ou outra e tal. O cara, aqui não, o cara, Olha aí, qualquer hora Eliseu. que acionar o YouTube, tá lá. Fica o tempo todo, fica o tempo permanentemente todo, lá tá certo? direto. É um investimento que vale a pena para você. Eu quero te agradecer, Prado, Eliseu, Nossa, a eu que toda a agradeço, tua cara. equipe, tá certo? E dizer, de poder contar um pouco a nossa história. É aquilo, eu volto a repetir a velha frase que eu guardo comigo do Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro, conta história. E nós contamos a nossa. Beleza, J.R. Avelar esteve conosco aqui, minha gente. Muito obrigado, muito obrigado. Mais um podcast aqui no Bora Pra Cima, o segundo episódio de muitos que vão vir por aí. Mas para que isso aconteça, olha a responsabilidade de vocês. Como disse o Avelar, se inscreva, tá? Compartilhe com os amigos. Que mais, Eliseu? Comente, né? Lembra mais alguma coisa que vocês possam fazer. E deixa o likezinho no vídeo, tá certo? E vocês, como disse, empresários, como disse o Avelar, vamos lá, chega junto aqui, porque olha só, tamanho do telão, corta aqui de novo, diz, ó, tamanho do telão que está aqui para você colocar a sua marca. Pessoal, muito obrigado, Avelar, um abraço, senão a gente não vai encerrar. Exatamente. Tá bom? Um abraço Até e a próxima. A gente volta na próxima.